Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, aqueles que estão nos assistindo também a partir de sua casa, local de trabalho, outro local, que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos colocar em pé, nós que estamos aqui, e você aonde estiver aí também, quero te convidar neste momento para nós orarmos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor já tem nos abençoado no momento de oração que nós tivemos. Obrigado, Deus, pela grata companhia dos nossos irmãos que estiveram orando conosco e também agora, neste momento, por aqueles que estão acompanhando esta aula dominical presencialmente ou virtualmente. Que o Senhor venha nos abençoar a todos e que nós possamos ser edificados mais e mais através da tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos assentar, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre comportamento cristão, a ética no comportamento cristão. E para isto eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós não vamos ler todos os 21 versículos desse capítulo, mas eu quero só chamar a atenção de vocês para algumas recomendações que o apóstolo Paulo está dando nesse capítulo 12 de Romanos. Por exemplo, no versículo 2, Paulo, ele falando a respeito do comportamento, da conduta cristã, ele fala assim: não vivam como vivem as pessoas do mundo. Já no versículo 3, Paulo vai chamar a atenção aqui para o bom senso. Ele fala assim, que vocês não se achem melhores do que realmente são. Continuando, no versículo 4, Paulo, ele fala sobre as diferentes partes que tem um corpo, e ele fala assim, olha, que um só corpo tem muitas partes e tem funções diferentes. No versículo 6, Paulo ele vai chamar atenção para os dons que nós recebemos de Deus. Então ele fala assim, olha, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a que a graça de Deus nos deu. Já lá no versículo 9, Paulo ele vai chamar a atenção para o amor cristão. E ele fala assim, olha, o amor de vocês não pode ser um amor fingido, Então, odeiem o mal e sigam aquilo que é bom. No versículo 11, ele chama atenção para o trabalho cristão. E ele fala assim que esse trabalho ele deve ser feito com entusiasmo e não podemos ser preguiçosos. No versículo 13, ele vai falar sobre a necessidade da solidariedade, do amor e atenção ao próximo, quando ele fala assim, reparta com os irmãos necessitados aquilo que vocês têm. No versículo 14, Paulo ele vai chamar a nossa atenção para o nosso comportamento em relação às pessoas que não concordam conosco, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que possam vir a te odiar. E ele fala assim, olha, peça a Deus que abençoe os que perseguem vocês. No versículo 15, ele chama atenção para a empatia. Ele fala assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. No versículo 16, Paulo fala assim, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Ou seja, muitas vezes nós perdemos oportunidades na vida por causa do orgulho. E Paulo chama atenção aqui para a humildade. No 17, ele fala sobre a forma como você deve tratar as pessoas, principalmente aqueles que, por alguma razão, fez algo que te entristeceu, alguma maldade cometida contra você. Paulo fala assim, olha, não paguem a ninguém o mal com o mal. No 18, ele chama atenção para a pacificação, ou seja, a igreja, ela deve nós cristãos, devemos ser instrumentos de paz, promotores da paz,
Não quer dizer que você vai concordar com tudo que os outros estão dizendo, mas você deve procurar, né, como diz Paulo aqui, fazer o possível para viver em paz com todas as pessoas. E no versículo 20, né, para concluir, Paulo fala assim: façam como dizem as Escrituras. E aí ele dá o exemplo aqui, né, do amor que nós devemos demonstrar a todas as pessoas, mesmo aos inimigos. E ele fala assim: se alguém for teu inimigo e vier, né, a estar com fome, dê comida para ele. Se estiver com sede, dê água para o seu inimigo, porque assim você o fará queimar de remorso e de vergonha. Realmente o poder do amor é incomparável. Eu conheci, né, e já vivi algumas situações semelhantes, onde a manifestação, a declaração do amor, né, através de um ato, de uma palavra, deixa aquele que te odeia, aquele que é o teu inimigo, como diz Paulo aqui, corado de vergonha, né? Ou seja, ele fica com remorso porque às vezes a pessoa ela vem com um sentimento, né, de ódio, né, contra você, e você vai a ela com o amor, né, o amor de Deus. Hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos, né? Eu espero que a gente consiga, né, passar todo o conteúdo da aula, porque é um conteúdo bastante extenso. Eu tinha inicialmente começado a escrever essa aula aqui e eu pensei, eu vou escrever umas 3 a 5 páginas. E quando eu me dei por conta, eu já estava na 10ª. E aí eu pensei, stop, para, né? Não vai dar tempo de falar tudo isso em 1 hora. Então eu espero conseguir passar para vocês aquilo que eu também aprendi do Senhor. E nós vamos começar falando sobre a ética cristã, o comportamento que devemos ter na igreja. Primeira coisa que a gente deve observar é que a igreja de Cristo, né, no seu hall de membros, ela tem gente de todo tipo. De todo tipo. As pessoas, né, cada um com a sua individualidade, com o seu jeito de ser, né? As culturas que são diferentes, as tradições, educação que cada um recebeu, né? A gente vive num país assim de um tamanho enorme, né? Que é o Brasil. Até muitos costumam, né, considerar aqui toda essa América, né, do Sul como um continente, né, para muitos países, porque é um país de uma extensão territorial muito grande. E no Brasil nós temos muitas culturas, tradições diferentes. E quem mora, como nós moramos aqui numa metrópole, em São Paulo, você tem pessoas de várias regiões do país. Aí, como se não bastasse, nós temos também pessoas de outros países, de outras nacionalidades. E cada um tem o seu jeito de ser, seu jeito de agir. E essas pessoas, quando elas conhecem a Cristo e elas vêm para Cristo, muitas dessas culturas, a educação que cada um recebeu, vai permanecer. Não vai mudar, né? É o seu jeito de ser. E a igreja precisa aprender a respeitar o jeito do outro ser. Aquele que fala mais alto, né? Aquele que fala mais baixo, aquele que gosta de se vestir socialmente, aquele que se veste esportivamente. Cada um tem o seu jeito de ser. Então nós somos uma comunidade com pessoas diferentes e unidas pelo amor de Cristo, né, nós formamos um corpo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, né, Paulo ele mostra que a importância de agirmos eticamente dentro desse ambiente de diversidades culturais, né, de costumes diferentes. Paulo fala assim, que numa casa não existe somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns
para ocasiões especiais, né? Na outra versão diz para honra e para desonra. Na versão, na linguagem de hoje, fala, alguns são usados para ocasiões especiais e outros são usados para todos os dias. Mas todos eles têm a sua utilidade. As donas de casa que nos acompanham, né, as irmãs também que estão aqui, sabem muito bem o que significa isso, né? Você tem aquele conjuntinho ali de louça na tua casa, que você deixa guardadinho no armário ou na caixinha, que é para ocasiões especiais. Porque custou mais, tem um valor agregado, né? Ou às vezes um valor sentimental também. E aquilo é usado somente para ocasiões especiais. Mas não há de se negar que aquele copinho de vidro, né, da massa de tomate que você usa para tomar café é tão precioso quanto o outro que você usa para as ocasiões especiais. Então Paulo, ele estava dizendo aqui nessa carta a Timóteo o seguinte, olha, existem todos os tipos, né, todas as variedades, e todos eles têm a sua utilidade. Uns se utilizam todos os dias, outros se utilizam ocasionalmente. E como cristãos, a gente deve sempre procurar dar bons exemplos da nossa fé, né? Então, uma das coisas que nós devemos ter o cuidado, já que nós estamos falando sobre ética comportamental na igreja, primeiro, o cristão não deve evitar falar mal da sua igreja, principalmente para os descrentes, porque as pessoas que não fazem parte da comunidade cristã, elas não vão entender a nossa cultura, a nossa forma de ser, eles não fazem parte do nosso grupo. E quando nós falamos mal, né, nós criticamos abertamente a nossa comunidade para pessoas que não fazem parte dela, na verdade nós estamos expondo, né, situações, falhas e até mesmo desvalorizando o ambiente onde nós estamos inseridos. Quando você não concorda plenamente com aquilo que é ensinado, você não concorda, né, com a forma como a sua igreja ela é conduzida, quando não existe alinhamento com a visão local, o que você deve fazer? Melhor coisa é buscar uma igreja que você se sinta alinhado à visão dela, ao invés de criticar. Porque quando você critica uma igreja, seja esta ou seja outra, você está, na verdade, ferindo o próprio corpo de Cristo, porque todas as igrejas em si, elas constituem o corpo universal de Cristo. Lá em 1 Timóteo ainda, né, falando das recomendações de Paulo aqui a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, Paulo chama a atenção de Timóteo e fala assim, Timóteo, não deixa ninguém desprezar você. Então eu vou parafrasear aqui as declarações de Paulo e dizer o seguinte, não deixe que ninguém despreze a sua comunidade, a sua igreja. Mas, aí Paulo fala, para os que creem. Por que Paulo está dizendo aqui a Timóteo para os que creem, não para os que não creem? Porque, como eu disse, o descrente, ele não faz parte da comunidade cristã, então você não tem que se preocupar de querer dar explicações justificativas para o descrente, porque ele não faz parte. Paulo fala assim, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, uma outra coisa que nós vamos observar é a migração que existe de cristãos de igreja para igreja. Eu estava buscando, né, não consegui encontrar uma pesquisa que pudesse corroborar, né, com este meu pensamento, com essa minha afirmação aqui, mas considerando o meu tempo, né, de vivência pastoral, eu percebo que o tempo médio, né, em que uma pessoa permanece numa igreja, estou falando em linhas gerais, é 3 anos. As pessoas elas vão para uma igreja, elas ficam 3 anos, em 3 anos elas acabam mudando, vão para outra igreja. O ruim disso, primeiro, é que as pessoas elas não conseguem construir relacionamentos, né, que sejam firmes. Porque se a cada 3 anos ela muda de igreja, a cada 3 anos
ela tem que se alinhar a uma nova visão, a um novo modelo. E o grande problema disso, né, se dá primeiro por causa do pluralismo cristão, né, que existe hoje. Você tem igrejas e mais igrejas, né? Você tem uma diversidade enorme de culturas, de costumes, de visões, tanto visões bíblicas, extra-bíblicas e antibíblicas. E aí o que acontece? As pessoas, elas acabam, né, muitas vezes mudando e procurando o quê? Igreja. Eu coloquei aqui na nossa aula igrejas, né, que oferecem um evangelho a gosto do cliente, sem se importar se a mensagem que está sendo pregada é bíblica ou não. Ou seja, é um verdadeiro negócio. Então, o que você quer? Eu me lembro aqui de já ter compartilhado algumas vezes com os irmãos de algumas situações de pessoas que nos procuraram, dizendo, pastor, eu quero congregar com você, porque eu sinto que aqui é a igreja que Deus preparou para mim. E aí, quando você pergunta para a pessoa por que você quer congregar conosco, aí a pessoa começa a falar mal da outra igreja. Se ele fala mal da outra igreja, você fique preparado, porque ele vai falar mal da tua também. Ele vai ficar 1 ano, 2 anos, e daqui a pouco ele vai começar a falar mal. Então, o que nós precisamos ter o cuidado também? Porque esse evangelho a gosto do cliente é um evangelho que é assim, não importa se você não concorda. Fica aqui, fica com a gente, participa. A gente vai tentar, de alguma forma, oferecer para você um evangelho que te agrade. Só que é o seguinte, a pessoa que tem o hábito, não vou nem dizer costume, tem o hábito de criticar, de murmurar, de reclamar, ela vai murmurar de uma e vai murmurar da outra também. Porque ela vai estar sempre querendo uma igreja que atenda todas as suas expectativas. E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Não existe uma única igreja na Terra que atenda todas as expectativas de seus membros. E por que não existe? Porque nós somos diferentes. Então, se você tem, por exemplo, numa reunião de culto, uma música mais ritmada, você pode agradar determinado grupo, mas vai ter aquele irmão, irmã, que prefere uma música mais serena, mais tranquila. Aí você diz, então nós vamos tocar músicas mais serenas. Aí a galera do mais ritmado vai dizer, pastor, não gosto. Se você prega uma mensagem de exortação, a turma que gosta, né, do evangelho, a palavra, vai dizer, aleluia, isso é Deus. Mas aí se você prega uma mensagem mais pastoral, o outro vai dizer assim, esse pastor também só fica pregando o evangelho meia boca, não bate, porque tem gente que gosta disso. Então você sempre vai ter pessoas que não serão correspondidas nas suas expectativas dentro da igreja. Por isso que a questão não é atender às expectativas das pessoas, mas alinhar a igreja ao propósito de Deus. A visão que Deus tem para a igreja. Então, algumas igrejas, Deus vai levantá-las para trabalhar numa determinada área. A igreja do exorcismo, né? Tem gente que gosta. Então, Deus vai levantar uma igreja que vai trabalhar nessa área. Então, se na tua igreja você não tem toda a reunião de culto, entrevista, desculpe aqui, né? Entrevista com o diabo. Se você não tem na tua igreja toda a reunião, alguém que cai e fica rolando pelo chão, não se preocupe, a tua igreja também é de Deus. Mas essa não é a visão de Deus para aquela comunidade. Provavelmente é outra. Mas eu gosto de igreja que tem essas coisas. Com certeza você vai encontrar uma. Mas a questão é que quando você for para essa igreja, onde existem essas manifestações, você vai se frustrar porque não tem outras que você gostaria de ter. Então, muitas pessoas, essa coisa de ficar trocando de igreja, de mudando de igreja a todo tempo, o grande problema é que muitos acabam se perdendo no caminho. Eu conheço muitas pessoas frustradas com a igreja. É por isso que hoje nós temos a comunidade dos desigrejados. As pessoas
que dizem assim, não, agora eu decidi, eu não vou mais congregar. Eu sou o templo, eu sou a igreja e eu vou ser um templo solitário. Mas a verdade é que não existe vida fora do corpo. E se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa de comunhão. É aquela palavra que o pastor João Bosco hoje, quando chegou aqui, nós estávamos falando, pastor, sobre comunhão. A igreja precisa de comunhão, porque a igreja é um corpo. A igreja não é uma pontinha do pé, uma pontinha do dedo. A igreja é um conjunto de pessoas que pensam diferentes, que agem diferentes, cada um com a sua parte, como disse Paulo, formando, constituindo o corpo. Por isso que a tua mão é diferente do pé. Por isso que o olho, você não come pelo olho, né? Você come por onde? Pela boca. Você não ouve pelo nariz. Porque cada um tem a sua função. No dia que nós entendermos que as diferenças, elas existem porque são importantes, são fundamentais para a construção do corpo, muita gente vai parar de mudar de igreja. E ele vai entender, e ele vai até louvar a Deus e dizer assim, Senhor, obrigado porque eu sou diferente. Significa que eu sou uma parte do corpo. Porque se todo mundo, né, for igual, né, em tudo, o que vai acontecer? Você não vai ter pensamentos, você não vai ter ideias diferentes. Então os jovens, eles são diferentes, os adultos são diferentes. Entre os adultos existem adultos diferentes de adultos. Mas isso faz parte da nossa vida em comunidade. Então, as desculpas, né, que as pessoas apresentam, às vezes, para mudar de igreja, são inúmeras. Eu vou citar algumas para vocês aqui. Vamos ver se alguém aqui conhece pessoas que trocaram de igreja por falta de oportunidade. Quem conhece aqui? Você conhece, gente? Conheço muitas. Por que você mudou de igreja? Porque não tinha oportunidade. Mas o que você entende por oportunidade? Porque na vida cristã, todos nós temos o tempo todo uma porta aberta de oportunidades. Para fazer o quê? Para cumprir a missão. E qual é a missão? Pregar o Evangelho. E aonde é que você prega o Evangelho? Não é dentro da igreja. Dentro da igreja você ensina o Evangelho para aqueles que se converteram, para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. A igreja não é a base da evangelização. A evangelização se faz lá fora. Exceto quando as pessoas vêm à igreja. E note que quando as pessoas vêm à igreja, na verdade elas vêm porque já foram evangelizadas. Porque alguém já falou com a pessoa. Alguém convidou a pessoa. Salva exceções. É a pessoa que encontrou o folheto na rua, pegou o endereço da igreja e falou, eu vou naquela igreja. Essa pessoa já foi evangelizada por quem distribuiu o folheto. É aquela pessoa que ela entrou na rede social e ela viu lá o endereço da igreja que alguém colocou. E ela diz, eu vou nessa igreja. Essa pessoa já foi evangelizada por alguém que colocou, que anunciou o evangelho. Então, quando a pessoa vem à igreja, geralmente ela vem porque alguém já anunciou para ela o evangelho, de alguma forma. Então, não é na igreja que nós evangelizamos, dentro do templo. Nós evangelizamos fora da igreja. Então, falta de oportunidade, gente. Todos nós temos oportunidades a todo momento. Outra é pastor sem unção. Alguém já ouviu isso? Diz assim, o meu pastor não tem unção. Quem já ouviu? Pastor não tem unção. Aquelas mensagens, né? Precisa pôr mais poder. O que é poder para você? O que é unção? Geralmente as pessoas confundem unção com emoção. Então, para eles, unção é aquela pessoa que vocifera, é aquela pessoa que pula, é aquela pessoa que arregala os olhos desse tamanho. E é isso que eu te digo. Isso não é unção, isso é emoção. Pois não, pastor? Há pessoas que dizem, isso está muito generalizado hoje, que um silêncio desse não vai espiritualidade. Oh, sim, sim. O pastor disse tudo. Muitas pessoas, né? Por exemplo, nós estamos numa reunião de culto aqui e todos vocês estão ouvindo silenciosamente a palavra do Senhor. Aí tem alguém que é capaz de chegar e dizer assim, não, a igreja é fria. Por que a igreja é fria? Porque ninguém deu glória. E tem muitos cristãos que dão tanta glória que não tem tempo nem para prestar atenção no que está sendo ensinado. Não aprendem. E por isso não são edificados. Imagine lá no Sermão do Monte,
Jesus pregando para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, sem microfone. Se todo mundo começasse a dar glória no momento da pregação, ninguém teria ouvido a mensagem, o sermão de Jesus. Então, há momentos do culto onde você precisa entender que precisa estar em silêncio para poder ouvir. E tem momentos que você vai se manifestar para poder glorificar a Deus. Pois não. Qual será a dimensão do espaço físico ocupado por 5.000 pessoas? Lá atrás, como era que era o vídeo? Então, pastor, é uma questão muito importante, né? Porque você imagina 5.000 pessoas, né? Nós estamos falando de uma área aberta no deserto, né? Jesus está na parte alta e está falando para as pessoas, mas qual era a dimensão do espaço, né? E como que aquelas pessoas conseguiram ouvir, né? Eu não sei, eu imagino que Jesus falava e alguns acabavam replicando, né, aquilo que Jesus dizia para as pessoas. Mas se for assim, também havia necessidade do silêncio para que todos pudessem entender. Falta mensagem, né? As pessoas reclamam às vezes que falta mensagem. Louvor sem unção. E outros falam assim, falta fofoca. Irmão, quando alguém chega para você dizendo assim, eu estou saindo daquela igreja porque tem muita gente fofoqueira lá, cuidado, porque ele é o fofoqueiro. Porque se ele já está falando, é porque ele é o fofoqueiro. Então, existem muitas razões, né, que levam as pessoas, né, a migrar de uma igreja para outra. É claro que existem algumas razões que justificam e outras que não justificam. Mas eu quero responder hoje a uma pergunta. O que o crente deve fazer quando ele pensa em trocar de igreja? Vamos imaginar que você está num ambiente onde você está desalinhado com a visão daquela igreja. Então, como que você deve tomar a decisão de sair? O que fazer? Primeiro passo, ore. Gente, ore com o coração e com a mente aberta para ouvir a voz de Deus. Porque o nosso Deus, ele age no contraditório também. E às vezes Deus está fazendo você enxergar algo que os outros não estão enxergando. Então não é para você sair. É para você orar, ouvir a voz de Deus e de repente dar a sua contribuição para que coisas mudem. Então, nem sempre a divergência deve levar as pessoas a sair da igreja. Às vezes a divergência pode ser o Espírito Santo falando ao teu coração, para que você contribua com aquilo que é diferente. Como também pode ser que você não esteja ouvindo atentamente a voz do Espírito Santo e precisa quebrar alguns paradigmas. Segundo ponto, coloque na balança os prós e os contras entre sair ou permanecer. Mas seja racional na balança, ou seja, não seja emotivo. Procure colocar na balança, né, na balança da razão, aquilo que é certo, aquilo que é bom e aquilo que você considera que é contra. Terceiro, escreva os verdadeiros motivos que justifiquem a sua saída, porque às vezes a saída ela não está se dando porque tem problemas, a saída está se dando porque você está com problema. E às vezes a pessoa precisa tratar desse problema. Pode ser um problema relacionado às emoções, pode ser um problema relacionado à liderança, e a melhor coisa é resolver, porque se você não resolver, qualquer outro lugar que você for, você vai carregar o mesmo problema, e as situações vão se repetir. Eu diria até que em nossa igreja, não uma, mas muitas vezes, nós já tivemos situações de pessoas que vieram com um problema, congregar conosco e depois de um tempo saíram com o mesmo problema. Por quê? Porque o problema está na pessoa. E se ele não for tratado, ela vai ficar migrando de um lado para outro e o risco é de se perder no caminho. Se mesmo assim você está decidido em trocar de uma igreja para outra, pesquise a igreja onde você pretende congregar. Não se encante pelas imagens que você vê na internet, que você vê na televisão. Não se encante pela estrutura colossal de uma ou outra igreja. Avalie a liturgia, avalie a doutrina,
da igreja, o sistema de governo daquela igreja é congregacional, é episcopal, né? As atividades ministeriais daquela igreja, realmente elas vão atender aquilo que você está procurando? Na maioria das vezes, as pessoas trocam 6 por meia dúzia. Eles saem de um lugar e chegam no outro, aquilo que eles tinham eles perdem e ganham aquilo que não tinha. E aí continua sempre essa troca. Faça uma lista daquilo que você está buscando. Uma pergunta para cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Que tipo de mensagem você está procurando? Mensagens que te levam ao confronto da verdade ou mensagens que ilustram o teu ego? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim: eu agora estou congregando na igreja X porque lá eu ouço coisas que eu gosto. Às vezes, ouvir o evangelho significa ouvir coisas que você não gosta. Ouvir coisas que às vezes vão te confrontar, que vão te colocar na parede, que vai fazer você sair daquela reunião de culto irritado e dizendo: eu não concordo. Mas aí você vai para casa, você vai orar, o Espírito Santo vai trabalhar na tua mente, no teu coração, e mais tarde você vai entender e vai glorificar o Senhor por aquilo que você ouviu. Converse com o seu pastor. Se tiver dúvidas, peça conselho. Orem juntos. Seja sincero, seja franco. Toda pessoa que sai de uma igreja para outra sob a bênção, né, debaixo da bênção pastoral, da bênção congregacional, são pessoas abençoadas por Deus. Aqueles que saem e que dizem assim: eu não tenho que dar satisfação ao homem, né? O meu negócio é com Deus. Já começou tudo errado. Porque se nós não somos capazes de respeitar as hierarquias, né, as formas de governos estabelecidas por Deus entre pessoas, como que a gente vai respeitar a Deus que nós não vemos? Peça conselho para pessoas idôneas, que estão na liderança há mais tempo na igreja, sabe? Ou pessoas que já têm mais tempo na igreja. Às vezes a pessoa acabou de chegar na igreja, tem 1 ano, 2 anos que está congregando, tem lá um irmão que está 10, 15, 20 anos na igreja. Pergunte para ele: irmão, qual o segredo? Eu quero também ser como você, como que eu faço? Não se precipite, decisões precipitadas podem te jogar num abismo. Busque o conhecimento bíblico. Tem muitas pessoas que entram e saem das igrejas sem serem notadas. Vocês já perceberam isso? Tem gente que entra, permanece um tempo desconhecido, depois sai desconhecido, ninguém nem sabe. Outro dia eu estava conversando com um irmão e ele falou assim: olha, a missionária fulana de tal, ela disse que congregou um tempo com vocês. Eu falei: qual o nome da irmã? Fulano de tal, eu não conheço. Nunca ouvi falar. Pastor, mas ela disse que congregou com vocês. Eu falei: aqui não. Eu não conheço, a não ser que seja muito desconhecida, irmãos. Considerando o tamanho da comunidade, mas às vezes tem pessoas que é assim. A pessoa vai uma vez na igreja, e aí ela diz: eu estou congregando naquela igreja. Ela nunca conversou com os líderes, não conversou com o pastor da igreja, ela não procurou saber o processo de filiação. Vai ficando. E depois sai, sem ter nenhuma boa experiência. Por quê? Porque não participou. Principalmente nas melhores reuniões da igreja, para você conhecer a igreja, não é a reunião de domingo à noite ou domingo pela manhã, reuniões públicas. A melhor forma de você conhecer uma igreja é você participando das pequenas reuniões. Sabe, reuniões de ensino, reuniões de oração, reuniões de ensaio, cultos nos lares quando é possível. Nós estamos vivendo um momento que não podemos fazer. Mas essas pequenas reuniões é que vai realmente te ajudar a conhecer a igreja. Porque quando a pessoa vai numa reunião aberta de culto e ela chega, ela participa, sai, sem comunicar, sem conversar com ninguém, essa pessoa, com certeza, ela vai ter dificuldades para se ambientar. Procure agir com imparcialidade nos julgamentos e nas decisões sobre os assuntos relacionados à igreja. Irmãos, tem decisões que são tomadas na igreja que os membros não participam. Isso é normal em qualquer igreja, mesmo numa igreja que tem um modelo de governo congregacional ou de presbitério. Existem algumas situações ministeriais que são tomadas
em sigilo, que não podem ser participadas para as pessoas, sob risco de denegrir a imagem de alguém, de criar algum desconforto. Então, nem tudo, né, que acontece na igreja, os membros participam. É por isso que as igrejas, em sua maioria, elas têm o quê? Tem diretoria, tem conselhos, tem corpo ministerial, tem corpo de liderança, porque essas pessoas, elas tratam algumas questões da igreja que não podem ser participadas a todos. Pastor, líder, que costuma usar o púlpito da igreja para falar de problemas relacionados à gestão da igreja, ao relacionamento congregacional da igreja, ele está cometendo uma incoerência, né? Uma falta de ética muito grande. Quantos líderes que às vezes são até processados judicialmente porque não tiveram esse cuidado e expuseram para a igreja situações que comprometem outras pessoas. Então, entenda isso, que às vezes você não vai participar de algumas questões, mas saiba que os pastores, que os líderes estão cuidando delas com muito carinho. Não aceite ou faça manobras para se manter num cargo na igreja. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mais da metade das pessoas que têm cargo nas igrejas trocam de igrejas quando são substituídas. Mais da metade. Porque as pessoas não estão naquela comunidade porque estão ali para servir a Deus e servir a igreja local. As pessoas estão ali por causa do cargo. E quando você, por alguma direção de Deus, por alguma razão, você substitui a pessoa, geralmente elas saem da igreja. Elas não permanecem. Talvez até aqui vocês tenham alguma experiência relacionada a isso. A pessoa, enquanto ela está num cargo, ela está ali firme e constante. Na hora que ela é sacada, a pessoa, ela tenta criar um motim, né? Tenta convencer outros irmãos de que ela é a melhor, e às vezes esses irmãos, né, acabam sendo contaminados também e procuram o pastor, tentam, né, convencer o pastor. Quando não consegue, não somente a pessoa que foi destituída, mas às vezes outras pessoas que ela contaminou também acabam saindo da igreja. E o mais triste é que muitos se perdem. Então, não faça manobras para se manter num cargo na igreja. Se você for substituído de alguma função que você exercia na igreja, sabe o que você deve fazer? Se dedique mais. Trabalhe mais. Faça mais. Porque aí, se o pastor estiver equivocado e você estiver certo, com certeza o pastor em algum momento vai perceber que você realmente foi injustiçado ou injustiçada. Mas não faça manobras. No caso desse líder, né? Ele se desvia, mas ele sai do cargo e sai, né? E muda de igreja. Só que a pessoa que ele levou não consegue mais se manter. Né? Sim, perfeito. Ele não se desvia, mas ele desvia muitos outros. Exatamente. Ele faz o irmão cair, né? E muitas vezes ele fica com vergonha de voltar. Porque ele derrubou muitas pessoas. Isso é verdade, né? E como a igreja do Senhor tem sofrido por causa disso. Porque às vezes uma pessoa descontente porque perdeu um cargo. Gente, o que é mais importante na vida do crente? É o cargo, a função que ele ocupa na igreja ou a eternidade que o Senhor preparou para ele? É claro que é a eternidade. Nós estamos aqui para servir as pessoas, para servir a igreja. Mas nós precisamos entender que as nossas funções aqui, todas elas são temporárias, elas não são para sempre. A única coisa que o crente deve lutar e trabalhar sempre é para agradar a Deus em primeiro lugar, né? Servir ao Senhor, aos propósitos de Deus. Mas eu fui injustiçado, eu estava fazendo tudo certinho e de repente o pastor me tirou. É problema do pastor com Deus. Não deixe que essa coisa contamine o teu coração, porque, como disse a irmã Michele, muitas pessoas descontentes porque perderam funções na igreja, elas acabam saindo e nesse processo de inflamar outros, os outros acabam se desviando. E aí
Eu conheço, talvez vocês conheçam muitas pessoas nessa condição, que se desviou e você pergunta à pessoa, por que você se desviou? Ah, é porque fulano de tal foi injustiçado. E às vezes o fulano de tal, ele está em outro lugar servindo a Deus, feliz da vida, e nem ele sabe do dano que ele causou, né, na vida espiritual de alguém. Já que nós estamos falando sobre essa questão de funções da igreja, vamos falar um pouco sobre a ética ministerial. Vejam bem, no caso específico da nossa igreja, né, a gente tem a diretoria, tem o conselho e tem o corpo de obreiros e de liderança para ajudar nas questões eclesiásticas, né, nas questões ministeriais e também administrativas. Mas é importante também lembrar que todos nós, independente de sermos líderes, de sermos obreiros, todos nós somos membros. Primeiro, nós somos membros da igreja. E como membros, todos nós devemos procurar agir com muita ética, com respeito, né? Principalmente à diretoria da igreja, ao pastor da igreja, aos obreiros, aos líderes, né? E a todos os nossos irmãos que fazem parte da nossa comunidade. Agir com respeito uns com os outros. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, né? Paulo fala assim, irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e para ensiná-los. Eu tenho visto, né, ao longo destes anos servindo ao Senhor, muitas situações onde pastores, líderes, são desrespeitados pelos membros, né? E às vezes pastores, eles se mantêm no silêncio ali porque eles sabem o valor que tem uma alma para Deus, mas às vezes as pessoas, né, agem com total desrespeito. Paulo fala assim, olha, tenha respeito, tenha amor, viva em paz. A ética ministerial, né, ela envolve toda a membresia da igreja. E aqueles que são membros e que também são líderes, eles têm uma responsabilidade maior ainda do que os outros. Então pode acontecer numa igreja de você ter um membro que venha, sei lá, às vezes a ferir, né, um líder, um obreiro com uma palavra, com uma atitude. Mas o líder, ele tem que procurar encontrar no Senhor calma, paciência, para não agir da mesma forma. Então, às vezes, a pessoa faz parte de um determinado grupo, de um ministério, e aí ele discorda do líder. E num momento de insanidade, eu vou chamar de insanidade porque o crente consciente não faria isso. Mas no momento de insanidade, ele falou mal do irmão. O líder não pode agir da mesma maneira, né? Por isso que Paulo fala assim, por causa da bondade de Deus, no livro que nós lemos aí de Romanos capítulo 12, versículo 3, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo que vocês não se achem melhor do que realmente são. O líder, né, aquele que exerce a liderança, ele não pode querer tratar as pessoas, né, retribuindo, né, aquilo que as pessoas fez de mal com a maldade. Mas ele precisa ter o que? Diz Paulo aqui, olha, humildade e respeito pelas pessoas. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que o Senhor lhe deu. Nosso tempo está passando tão rápido e eu não cheguei nem na metade da aula. Eu estava desconfiado que essa aula ia ser muito extensa, mas eu quero já dizer a vocês também que todo o conteúdo da aula, né, está disponível para os irmãos que queiram na nossa sala de aula virtual, e também nós vamos depois colocar o link para as pessoas que queiram acessar abaixo aí na descrição do vídeo, para que você possa baixar toda a aula, porque o conteúdo é muito importante, mas eu não sei se vou conseguir passar todo ele para você. O cristão não deve estar preocupado também com o juízo das pessoas sobre o seu trabalho para o Senhor. Sabe, um dos grandes problemas que a gente percebe, às vezes, é que a gente está tão preocupado em saber se o que nós estamos fazendo está agradando as pessoas, que às vezes a gente esquece de agradar a Deus.
Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Será que eu preguei bem? Será que eu cantei bem? Será que eu toquei bem? Né? A gente está tão preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer que às vezes a gente se esquece de agradar a Deus. Então a gente acaba vivendo, muitas vezes, em função de agradar as pessoas antes de agradar a Deus. E o que você precisa entender como crente em Cristo é que a tua preocupação maior deve ser em agradar primeiro a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo fala assim: para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa. Mas isso não prova que de fato sou inocente. Quem me julga é o Senhor. Eu vou parafrasear essa palavra de Paulo aqui e eu vou falar do músico, né? Então, é como se o músico estivesse dizendo o seguinte: olha, para mim não tem nenhuma importância, eu não estou nem aí se vocês estão reclamando porque eu errei um acorde, né? Aliás, nem eu mesmo tenho a competência para julgar se eu errei ou se eu não errei. A minha consciência está tranquila, mas isso não quer dizer que eu toquei bem. Pode ser que eu não tenha tocado bem, mas quem me julga é o Senhor. Ou seja, quem vai me avaliar é o Senhor. Então, aquilo que você faz para o Senhor, você deve fazer de todo o coração. Mas o fato de você fazer de todo o coração, né, ali com todo o carinho, com toda a devoção, às vezes você não é o melhor, você não é excelente naquilo que você faz. Você é bom, você é um mediano, mas você não é tão excelente assim. Então não se preocupe com o que as pessoas estão dizendo acerca do trabalho que você faz para o Senhor, porque quem te julga é o Senhor. Procure melhorar, procure fazer melhor, mas procure primeiro agradar ao Senhor. Senhor, olha, eu estou aqui tocando aqui, de repente errou um acorde. Senhor, me perdoa, né? Aqui na mente, né? Me perdoa, Senhor, mas eu estou fazendo para o Senhor. Me ajude, da próxima vez eu prometo que não vou errar. Isso é entre você e Deus. Outro ponto que a gente tem que considerar é o tratamento dado aos líderes que ocupam posições hierárquicas inferiores, né? E aí lá em Mateus 20, 25 a 27, é assim, aquela pessoa que ela é colocada para liderar líderes. Ela não é chefe dos líderes. Ela não é senhor dos líderes. Ela não manda na vida dos líderes. Ela apenas está ali para servir. Olha o que Jesus falou assim, lá no mundo dos pagãos, é diferente. Quem tem mais autoridade manda nos outros. Mas entre vocês não. Quem tem mais autoridade serve os outros. Então, se você foi chamado por Deus para liderar um ministério ou para liderar um corpo de líderes, você está ali para servir os outros e não para mandar nos outros. É para você fazer, ensinar os outros como faz, para que eles possam seguir o teu exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre ética nos relacionamentos, né? Aí eu tenho aqui algumas lições. Eu não sei se eu vou conseguir passar todas elas dentro do tempo, né? Mas essas lições elas foram extraídas de um livro, Princípios Pessoais em Vencendo com as Pessoas. E é claro que aí eu dei a minha contribuição bíblica aqui, né? Somando alguns versículos bíblicos que corroboram com o pensamento do autor. O primeiro princípio que a gente deve aprender quando a gente fala de comportamento no relacionamento com as pessoas é o princípio da lente. Quem nós somos determina a maneira de ver os outros. Você sabia que às vezes as pessoas não são más, mas é porque você é mau, então você está enxergando as pessoas sob a ótica da maldade? A psicologia ensina isso também. Que geralmente nós vamos julgar as pessoas pelo que nós somos. É pelo que nós aprendemos, é pela nossa cultura, é pela nossa tradição, é pela nossa educação, é por aquilo que a gente entende de mundo. Então nós julgamos as pessoas com base naquilo que nós somos. E muitas vezes nós julgamos as pessoas más, mas na verdade a maldade está em nós. O princípio da lente ensina isso. Mateus capítulo 6, versículo 23, Jesus falou assim, que se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará todo cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Ou seja, se você tem uma visão negativa do mundo, tudo que você vê vai ser negativo.
Então, se você tem, por exemplo, uma visão política errada, você vai sempre criticar, você vai ser um crítico quanto mais. Se você tem uma visão ministerial equivocada, tudo que você fizer vai ser baseado naquilo que você está vendo. Então, se houver trevas na visão, o que você vai enxergar? Trevas. Em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35, só para corroborar ainda com este primeiro princípio. Jesus fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se alguém se aproxima de você só para falar coisa ruim, é porque o coração daquela pessoa está cheio de coisa ruim. E como fazer para se libertar disso? É se encher de Deus, gente. É se encher da palavra de Deus, de coisas boas, de coisas importantes. Paulo fala assim, olha, vocês devem pensar nas coisas que são boas. Porque se você começar a agregar ao teu coração coisas ruins, você só vai falar coisa ruim. É por isso que, às vezes, tem pessoas que são tão pessimistas, tão negativistas, que só vê coisa ruim. Porque o coração delas está cheio disso. O segundo princípio é do espelho. A primeira pessoa que devemos analisar somos nós mesmos. Quando você olha para o espelho, quem é que você vê? Não vai dizer que é o outro. Quem é que você vê no espelho? É você. O espelho reflete a sua imagem. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, o princípio do espelho, mostra que você deve olhar primeiro para você, antes de olhar para o outro. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 3, Jesus fala assim, por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Quando você olha para si, aí você percebe que pode existir maldade, pode existir preconceito, pode existir inveja, pode existir coisas que não são boas dentro de você. Agora, se você não se olhar no espelho, e o que é o nosso espelho? É a palavra de Deus. Se a gente não se olhar nele e nos enxergar, a gente vai começar a ver cisco no olho dos outros e não vai enxergar a trave que está no nosso próprio olho. Ainda em 1 Coríntios 11, 28, qual é a recomendação de Paulo? Que cada um examine a sua consciência. Deus não nos deu o direito de julgar o outro, de condenar o outro. Deus nos deu o direito de julgar a nós mesmos, a nossa consciência. Então, às vezes, a gente se equivoca, porque a gente olha para alguém e a gente já cria ali uma imagem mental da pessoa, baseada naquilo que nós somos, e não naquilo que a pessoa realmente é. Por isso que Paulo fala, olha, para de olhar para o outro e comece a olhar para a sua própria consciência. O terceiro princípio é o da dor. Pessoas más magoam as outras e são facilmente suscetíveis a sair magoada. Você pode perceber que gente que reclama, que está magoada, geralmente magoa os outros. É aquelas pessoas que têm mais facilidade para magoar os outros. Porque ela não percebe, mas às vezes ela critica o outro, ela fala mal do outro. Mas se alguém criticar ela, se alguém falar alguma palavra dela, meu Deus do céu, o mundo cai. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 6, 12 a 15. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Porque a mágoa, né, a manifestação da mágoa, na maioria das vezes, é um sentimento de mentira. Porque a gente está magoado pelo que o outro falou, mas a gente não sabe o contexto, né, do outro. Às vezes a pessoa ela tem uma forma muito direta, muito objetiva de ser. E aí a gente acha que o outro nos ofendeu. Eu costumo às vezes dizer para alguns irmãos aqui que tem situações que eu não gosto de escrever no WhatsApp. Já falei isso aqui para alguns de vocês. Você, olha, eu prefiro não escrever, eu prefiro falar olho no olho. Porque às vezes a gente escreve de uma forma para ser objetivo e o que acontece? A gente acaba criando uma situação porque você não sabe como que o outro reage. Então a gente não pode, tudo que a gente ouve, a gente já fica magoado. Porque às vezes a mágoa nada mais é do que uma manifestação da mentira, né? Uma distorção da verdade, porque é baseado naquilo que a gente é. Eles piscam, fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, eles espalham confusão
por toda parte. Ou seja, pessoas que se magoam facilmente estão sempre magoando os outros também. Porque eles espalham aquilo. Fulano falou tal coisa que me entristeceu. Aí, às vezes, o outro que não tem nada a ver com aquilo fica magoado também. E aí ele fala para o outro que vai ficar magoado também. Daqui a pouco você tem um monte de gente magoado. E você não sabe nem o que a pessoa, né, a fonte lá, né, nem sabe o que está rolando, o que aconteceu. Porque, de repente, é assim, mas, gente, não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que o magoado entendeu e magoou outros também com a sua mágoa. Princípio do martelo. Nunca use o martelo para matar um mosquito na cabeça dos outros. Você já imaginou? Né? O irmão, tem um mosquitinho aí na tua cabeça, aí você pega aquela marreta, né, e deixa eu matar. Você mata o irmão. Provérbios capítulo 17, versículo 15. Tem duas coisas que Deus condena, aliás, que Deus detesta. E a primeira é que o inocente seja condenado. Cuidado. Porque você não mata um mosquito com um martelo, né? Você chega lá, irmão, dá licença, né? Então, cuidado para não condenar o inocente. Ou seja, dar uma martelada na integridade, na moral, na vida espiritual do outro inocente por causa de um mosquito. E tem muita gente matando o outro por causa de mosquito. Coisas tão pequenininhas, sabe? Tão insignificantes, tão irrelevantes, mas as pessoas acabam muitas vezes criando situações que vão ferir, que vão matar o outro. O princípio do elevador. Em nossos relacionamentos, nós podemos fazer com que as pessoas se sintam para cima ou para baixo. Sabia disso? Todos nós temos esse poder. A gente tem o poder de levar alegria, de levar tristeza, de levantar a estima de alguém, como também de jogar a estima da pessoa para baixo. Provérbios 17, 17 fala que o amigo ama sempre, mas é na desgraça que ele se torna um irmão. Então, na hora que você está se relacionando com alguém, que alguém começa, né, trazer mensagens negativas, comportamento negativo, né? Você pode entrar na onda da pessoa, ou seja, você entra no elevador dela e desce para baixo, como você pode apertar o botãozinho lá e parar no andar ali e falar, vamos subir, vamos melhorar esse negócio. Depende de você. O princípio do panorama é que toda a população do mundo, com apenas uma exceção, é composta pelos outros. Eu gostei dessa. Essa é forte, né? Vejam bem, você mora na Terra. Sabia disso? Você está na Terra, num planeta chamado Terra. E nesse planeta chamado Terra habita a humanidade. E como se não bastassem pessoas, ainda você tem outras formas de vidas habitando nesse planeta. Você tem cachorro, você tem gato, você tem outras situações. Então vejam bem, lá em João 17,15, na oração de Jesus, ele falou assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que guarde do maligno. Ou seja, você está no mundo e você vai ter que conviver com as pessoas, queira sim ou não. E você vai ter que conviver com o diferente. Você não tem como fugir disso. Porque as pessoas não são iguais. Todos nós somos diferentes, então não tem como se isolar no mundo. Você está no planeta chamado Terra. Bem-vindo à comunidade humana. Princípio da troca de papéis. Em vez de colocar cada pessoa em seu lugar, nós devemos nos colocar no lugar da pessoa. Outro dia eu ouvi uma frase de um palestrante que ele dizia o seguinte, você deve tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. E na hora que eu ouvi aquilo, na mesma hora a luzinha aqui acendeu. Está errado. Não é isso que a Bíblia ensina. Então vejam bem, a gente se colocar no papel do outro não quer dizer que você vai fazer exatamente o que o outro quer. Por exemplo, eu vou me colocar no papel de um marginal, então eu vou sair assaltando. Porque o que gosta de fazer um marginal? Cometer crimes. Não. Vejam bem, se colocar no lugar do outro é você tentar sentir a necessidade do outro para você, se for necessário, trazer aquela pessoa para uma posição melhor. E como que você faz isso? Em Mateus 7,12, Jesus fala, faça aos outros o que eles querem, faça aos outros o que querem que eles façam a você. Então eu quero ser bem tratado,
O outro está me tratando mal, mas eu vou tratá-lo com amor, com respeito, porque se eu fizer isso, com certeza o outro, em algum momento, ele vai perceber a maneira como eu gosto de ser tratado. Pois não? Sim. Fez todo sentido na minha vida. Assim, eu usei para mim e fez todo sentido. Ela pregou assim, ó, que Deus muda, a gente faz muito tempo para que Deus mude a outra pessoa, para atrapalhar sim, a sim, gente, de sim. certa forma. Só que a gente tinha que passar a pedir para que Deus mudasse o coração da gente. Perfeito. Para a gente entender a Perfeito. situação. E depois que eu comecei a pedir assim para Deus, meu relacionamento, que era muito conturbado com essa pessoa, mudou da água para o vinho, assim. A pessoa tinha a para me dar. Depois que eu aprendi que Deus, eu tinha que pedir para Deus mudar eu, não para ele mudar os outros. Sim, é a oração da esposa descontente. Deus muda o meu marido. Essa é uma oração ineficaz. Deus muda a minha vida em relação a ele. Porque Deus vai trabalhar em você. Para ele trabalhar no outro, o outro tem que abrir a portinha lá. Eu estou à porta e bato. Se ele abrir o coração e falar, Senhor, eu aceito, né? Então Deus vai trabalhar na vida dele. Mas se o coração da pessoa estiver fechado para Deus, não adianta você ficar orando para Deus mudar o outro. Deus tem que mudar você. Porque a tua mudança pode provocar uma reação no outro de mudança também. Mas tem que começar por você. O princípio do aprendizado, aliás, é o próximo princípio, tá? Que é assim, cada pessoa que encontramos tem potencial para nos ensinar alguma coisa. A gente aprende com todo mundo. Lá em Filipenses 4:9, Paulo fala assim, põe em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Porque a gente aprende. Nós adultos aprendemos com as crianças. As crianças aprendem com os adultos. Nós aprendemos com os mais velhos. Nós aprendemos com a natureza. Nós aprendemos com os animais. Nós estamos sempre aprendendo. E todo mundo ensina alguma coisa, né? Mesmo que não sejam coisas positivas. Mas ao tempo todo nós estamos ensinando alguma coisa para alguém. Em nome do princípio do carisma, as pessoas estão interessadas em quem se interessa por elas. Ou seja, você quer mudar o coração do outro? Demonstre interesse pelo outro. Demonstre amor pelo outro. Respeito pelos outros. Lá em Mateus 4:20 diz assim, que os discípulos largaram logo as redes e foram com Jesus. Por que eles foram com Jesus? Quem era Jesus naquele momento da história? Jesus era o filho de José, carpinteiro. Jesus não era pescador e os caras eram pescadores. Eles estavam fazendo uma coisa que eles sabiam que eles gostavam. Mas de repente Jesus chega e na sua conversa, Jesus impacta eles. Jesus mostra que ele tem alguma coisa para oferecer, que eles não tinham. E olha que a transformação é tão grande que eles deixam tudo para seguir Jesus. Então, o princípio do carisma ensina o seguinte, você quer ser amado? Ame. Quer ser respeitado? Respeite. Quer ser ouvido? Ouça. O primeiro princípio é esse. Então, o princípio do carisma, ele vai ensinar também lá em Mateus 20:34, 2 cegos que estavam lá na beira do caminho pedindo por esmola. A Bíblia fala assim que Jesus teve pena deles. E o que Jesus fez? Foi lá e curou eles. E só porque Jesus demonstrou pena, piedade, compaixão por eles, porque Jesus amou eles da maneira que ninguém tinha amado, dando a eles aquilo que eles mais precisavam, que era enxergar, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz assim, que eles seguiram Jesus. As pessoas gostam de estar ao lado de quem demonstra atenção por elas, interesse por elas, amor por elas. Ninguém quer ficar do lado de alguém que está o tempo todo te batendo, pisando, humilhando, envergonhando. Ninguém vai ficar do lado de uma pessoa dessa. Mas as pessoas vão ficar do lado de pessoas que demonstram afeição. O 10º princípio é acreditar no melhor que as pessoas podem oferecer. Porque geralmente isso faz com que elas ofereçam o melhor de si. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 5 e versículo 10. Josué é o sujeito que assumiu a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés.
Deus chega para Josué e fala assim, Josué, eu tenho uma palavra para você. Você nunca será derrotado. Josué nunca tinha entrado numa guerra. Josué nunca tinha enfrentado na condição de líder. Antes sim, mas na condição de líder, ele nunca tinha enfrentado inimigos. E aí Deus chega para ele e fala assim, olha, eu tenho uma boa notícia. Você nunca será derrotado. Gente, versículo 10, diz que Josué, ele ficou tão empolgado com essa palavra que ele ordenou o povo que se reunisse e foram para a guerra. As pessoas, né, elas querem ouvir de você, dizer a elas aquilo que elas têm de melhor. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter muitas falhas, mas todo mundo tem uma virtude. Foque na virtude da pessoa e diga para ela, olha, parabéns, você é muito bom nisso, olha. E aquilo vai fazer com que a pessoa se sinta bem e realizada. O princípio da confrontação. Antes de qualquer confronto, é preciso levar em conta a motivação das pessoas. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 até o 18, fala assim, não seja bom demais e nem sábio demais. Por que você iria se destruir? Ou seja, por que você vai se julgar acima da média em relação às pessoas? Entenda, né, a motivação do outro. Ele fala assim, também não seja mal demais e nem tolo demais. Ou seja, seja equilibrado. Por que você vai morrer antes do tempo? O princípio do fundamento. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Se houver confiança, com certeza haverá um bom relacionamento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Você confiaria o teu segredo mais íntimo a uma pessoa em quem você não confia? Alguém aqui faria isso? Não? E você que está em casa, faria isso? Com certeza não. Nós não confiaríamos segredos, né, íntimos a pessoas que nós não confiamos. Por quê? A confiança é a base, né, é o fundamento de todo bom relacionamento. E a Bíblia, né, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 28, Pedro fala para Jesus assim, nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Em Lucas 18, 28, o Pedro fala assim, veja, nós deixamos a nossa família. Ou seja, a confiança que os discípulos tinham em relação a Jesus e seu ministério era tão grande que eles abriram mão, deixaram lá a frota de barquinhos, deixaram a família e foram atrás de Jesus, porque havia uma relação de confiança. Tem também o princípio da circunstância. Nunca permita que uma situação tenha mais valor do que um relacionamento. Ou seja, não deixe que alguma coisa, alguma situação, interfira, né, no teu relacionamento. 1 Samuel capítulo 20, 17, nós temos ali a declaração de Jonatas, de amizade para Davi. Quem era Jonatas? Filho de Saul. Quem era Saul? O rei que queria ver Davi morto. Mas a amizade que Jonatas tem com Davi é uma amizade sincera. E mesmo o pai de Jonatas sendo inimigo declarado de Davi, olha o que Jonatas diz aqui, né? Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. Ele vê em Davi um irmão, ele vê em Davi um companheiro. E mesmo que o pai dele, né, desejasse a morte de Davi, Jonatas ele vai trabalhar por essa amizade. E sabe qual que é o resultado disso? É que quando Davi se torna rei, Jonatas morreu, Saul morreu, quase todos os descendentes de Saul morreram. Mas um dia, Davi está no palácio e ele lembra desse juramento que Jonatas tinha feito a ele de amizade. E ele então diz assim para os seus conselheiros, porventura existe alguém vivo da casa de Saul a quem eu possa demonstrar benevolência por causa de Jonatas? Então vejam bem, você manter um bom relacionamento de amizade, né, acima das coisas, das circunstâncias, pode te trazer bons resultados a você e a tua geração futura. E a Bíblia diz que encontraram Mefibosete, um jovem aleijado, que era neto de Saul, e Davi mandou chamá-lo e trouxe ele de uma cidade chamada Lodebar
para viver no palácio por causa da amizade de Jonatas. Tem muita gente que não valoriza a amizade. A gente vive numa sociedade capitalista, numa sociedade muito materialista, onde as pessoas dão muito mais valor às coisas do que pessoas. E muitas vezes elas abandonam pessoas por causa das coisas. Cuidado. Nós que somos crentes, salvos em Jesus, devemos ter essa compreensão de que as pessoas, elas são mais importantes do que coisas. Então, cultive boas amizades, bons relacionamentos, mantenha, né, a fidelidade nos relacionamentos, nas amizades, porque isso pode ser fundamental para o teu futuro. Tem um princípio aqui que o autor ele chama de princípio de Bob. Bob é um nome, né? Poderia ser princípio do Alê, né? Vamos dizer assim, né? Princípio do Alê. Quando o Alê tem um problema com todo mundo, geralmente ele é o problema. Ou seja, quando você tem um problema com todo mundo, é bem provável que o problema não esteja no mundo, esteja em você. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Adão, ele descobre que estava nu. Adão, ele passa a ter consciência do bem e do mal. E aí o que Adão faz? Ele vai culpar a mulher. Ele culpa, a mulher culpa a serpente, ou seja, todo mundo é culpado, menos eu. E aí o Senhor pega e diz para ele assim, por causa do que você fez. Vejam bem, não é que Deus isentou a serpente e a mulher da responsabilidade. Mas Deus fala para Adão, Adão, o problema é você. Então é por causa de você. Às vezes, as pessoas culpam todo mundo. Culpam o governo, culpam a sociedade, culpam a igreja, culpam a família, culpam os amigos, os inimigos, culpam todo mundo. E às vezes o problema está na pessoa. Então olha o que Deus disse para Adão. Adão, o problema não é a mulher. O problema não é a serpente. O problema é você, porque é por causa do que você fez que tudo isso aconteceu. Então esse é o princípio do Bob. O princípio da abordagem, ser uma pessoa em paz com a vida permite que os outros vivam em paz conosco. Se você tiver paz com os outros, com certeza, aliás, consigo, com certeza você terá paz também com as pessoas. Eu vou falar só de mais um princípio e os demais eu vou postar depois para vocês o link para que vocês tenham acesso a todo o conteúdo, porque falta muito ainda e nós devemos também respeitar o tempo, né, da aula, que é o princípio da trincheira. Ao se preparar para uma batalha, cabe um fosso tão grande que caiba um companheiro. Ou seja, não pense só em você. Pense no outro também. Lembre-se do que a Bíblia diz, em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. A sogra de Ruth perdeu o esposo, perdeu os filhos, Ruth perdeu o esposo, a sogra está sozinha e desamparada. Não estava sozinha. Ruth disse para ela assim, olha, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morro, e ali também serei sepultada. O princípio da trincheira nos ensina que a gente deve sempre pensar em nós, mas também pensar no outro. Seja solidário, seja companheiro. Pois não. Mostra também que a gente tem que ser solidário ao outro, mesmo que o outro não seja uma pessoa tão fácil. Porque a Bíblia também vai dizer que a sogra de Ruth era uma mulher amarga. Sim. Mesmo uma pessoa fácil, é fácil. Uma pessoa que suave. Mas e mesmo uma pessoa amarga, uma pessoa difícil? Perfeito. É aquela coisa, você cava a trincheira e salve alguém, coloque alguém ali. Não importa se é amargo ou não, né? Coloque, né? Porque essa pessoa, ela pode ser a porta que Deus está abrindo na tua vida, pode ser o canal de bênçãos na tua vida. Então, no caso de Ruth, ali a sogra, ela foi a responsável direta, né, pela bênção de Deus na vida de Ruth. Gente, eu vou ler, não vou comentar porque não dá tempo, mas só para deixar registrado, o princípio da jardinagem, todo tipo de relacionamento precisa ser cultivado.
O princípio do 101% é descubra o 1% em que concordamos e coloque 100% de esforço para que dê certo. O princípio da paciência é a jornada empreendida do lado de outras pessoas é mais lenta do que a jornada solidária. Ou seja, às vezes você tem que carregar a cruz do outro, dar uma forcinha para ele ali, mas vale a pena. Isso é ter paciência. O princípio da celebração, o verdadeiro teste dos relacionamentos, não é apenas saber o quão leais somos quando os nossos amigos fracassam, mas a força do nosso entusiasmo quando eles alcançam a vitória. Tem o princípio da excelência, nós passamos para o nível mais elevado quando tratamos os outros da maneira como eles nos tratam. O princípio do bumerangue, quando ajudamos os outros, estamos nos ajudando. Tudo que você faz, volta. A lei da semeadura. O princípio da camaradagem, em igualdade de condições, onde as pessoas tendem a trabalhar com aquelas que mais gostam. Quando não há igualdade de condições, também acontece a mesma coisa. Ou seja, o princípio da camaradagem ensina que você deve procurar também se identificar com algumas pessoas e ficar ao lado dessas pessoas. Jesus teve esse cuidado quando ele chama Tiago e João, que eram 2 irmãos, e Pedro, que era amigo, quase um irmão. Quem foram os 3 principais protagonistas do ministério terreno de Jesus? Pedro, Tiago e João. 2 irmãos e um amigo, porque eles tinham um relacionamento de amizade mais profundo e aquilo ajudou, contribuiu para que eles pudessem cumprir melhor a missão. O princípio da parceria, trabalhar junto com outras pessoas aumenta a possibilidade de alcançar o sucesso em equipe. Quando você tem pessoas trabalhando junto, a possibilidade de dar certo é maior. E por último, o princípio da satisfação. Nos grandes relacionamentos, a alegria de estar junto é o suficiente. É assim ou não é? Só o fato de você saber que você tem ao seu lado alguém que acredita, alguém em quem você confia, alguém que te motiva, alguém que participa. Uau, Esse é o princípio da satisfação. Que o Senhor Deus nos abençoe a todos em Cristo. Eu quero convidar vocês que estão aqui presentes para nós orarmos ao Senhor e agradecer a Deus por esta aula dominical. E você que está também nos assistindo na sua casa, eu te convido neste momento para orar conosco e dar graças a Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Por esta manhã dominical, por este momento tão importante onde juntos nós estudamos, Senhor, Tua Palavra, meditamos na Tua Palavra e aprendemos um pouco mais acerca do nosso comportamento e relacionamento para com as pessoas, não somente com os nossos irmãos na fé, com a nossa família, mas com todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe e que nunca nos falte, Senhor, graça, sabedoria, inteligência e conhecimento para que possamos nos relacionar bem com as pessoas e sermos verdadeiramente portadores de boas novas. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe a todos. Até mais.